No amanhecer do dia, vibro com seu brilho. À noite, as suas luzes me encantam. Penedo, sou testemunha da sua bela história. 385 anos, que orgulho! Um passado glorioso e um futuro promissor. Um presente de grandes transformações. Terra de gente forte e trabalhadora. Um povo que olha para frente, mas não esquece de onde veio. Que valoriza suas raízes. Você já enfrentou muitos desafios e soube vencer todos eles. Não será diferente dessa vez. O seu caminho é de crescimento, com respeito e dignidade. Valores que você conhece muito bem. Penedo, quero sempre o seu melhor. É um prazer viver perto de você. Bom dia. É com grande satisfação que retorno ao Festival Internacional de Música de Penedo na sua edição de 2021. Novamente aqui estou ocupando um espaço que tem crescido a cada edição, o da musicologia. Aliás, depois de 5 edições que participo, já me considero um musicólogo residente deste incrível movimento, promovido pela Universidade Federal do Alagoas, coordenado pelo meu parceiro, pelo meu amigo, professor doutor Marcos Moreira, que, aliás, através dele cumprimento a todas e a todos, desejando que essa jornada seja restauradora, né? E também não deixando de lembrar que estamos passando ainda por um momento muito difícil, e essa fala também vai em memória de todos aqueles que não podem mais estar com a gente. Em nome de todos que se foram, eu peço que todos nós possamos refletir qual é o papel da música, como que ela pode ajudar a que nós, como sociedade, sejamos cada dia mais solidários. E essa palestra, essa fala, vai em homenagem a todos aqueles que perderam a vida nessa pandemia. Principalmente os nossos colegas músicos, que sofreram em especial, não só com a perda de trabalho, com a perda de renda, mas também muitos perderam a vida. Em nome deles, eu quero agradecer o convite e quero também prestar a minha solidariedade com esta fala. Falar dentro do JPMB, agora Festival Internacional de Música de Penedo, sempre é um desafio, né? Tenho a consciência de que aqui não posso trazer os estudos que realizo no âmbito acadêmico da musicologia, que são estudos analíticos de significação musical, não é? Sempre recorrendo a teorias muitas vezes complexas, né? E que poderia criar aí uma barreira que não seria positivo para que esse nosso diálogo seja efetivo, né? Na fala de hoje, eu imaginei que seria importante nós percebermos que caminhos a musicologia tem tomado e como o movimento bandístico ele recobra importância, né? Como a gente, a partir dos estudos da banda, podemos também localizar melhor as nossas pesquisas e reflexões sobre a musicologia. E é isso que traz o título, não é? Estudos bandísticos, as potências de seus agenciamentos. O que eu quero dizer com isso? Né? Potências de agenciamento. Que a música de banda, ela é um espaço muito fértil para nós refletirmos sobre a própria natureza metodológica, epistemológica, teórica da musicologia, né? Eu já vim falar aqui sobre a importância da musicologia para os estudos das bandas. Eu já vim falar aqui sobre um alerta da nossa participação enquanto movimento bandístico, não é? Na construção de políticas públicas para a cultura. Hoje toca dizer o quanto as bandas, o movimento bandístico, anima uma renovação da própria musicologia. E é isso mais ou menos que eu vou desdobrar aqui. Bem, primeiro eu quero contar a vocês que uma parte da atividade que o professor Marcos Moreira realiza está além do que vocês vão ver no festival, não é? Que são concertos, aulas, uma ou outra palestra, né? Pessoas potentes trazendo reflexões potentes.
O professor Marcos, ele sempre esteve preocupado em dar condições de uma reflexão mais profunda sobre o movimento, não é? Abraçando aí a área da musicologia como um forte espaço onde ele se desenvolve. E foi assim, conversando com o professor Marcos, que há mais ou menos 1 ano e meio atrás criamos um grupo de estudos que nós chamamos de Grupo de Estudos Bandísticos LAMUS-CEMUP, né? LAMUS é o laboratório que eu coordeno, o Laboratório de Musicologia da EASH-USP. O CEMUP é o Centro de Musicologia de Penedo, não é? Que é uma grande novidade, né? Em relação à institucionalização da musicologia, né? A musicologia, geralmente, ela é uma atividade, ela é uma área de pesquisa acadêmica, né? O CEMUP vem a ser, então, um espaço, digamos assim, que foge do tradicional, inovando nessa perspectiva de dar suporte à pesquisa acadêmica, né, à pesquisa musicológica fora da academia, né? E foi nessa intenção que nós criamos esse grupo de estudos e, num primeiro momento, animou-se muita gente ligada à Federal de Alagoas, mas também à Federal da Bahia, Federal de Goiás, enfim. Pessoas que têm desenvolvido trabalhos de pesquisa em relação à banda, né? Em pouco tempo, nós já tínhamos um número suficiente de alunos de graduação, de mestrado, de doutorado e também pesquisadores já com carreiras bastante sólidas, né? Como é o caso da professora Mariângela Biasson, né? Então, movendo-se nesse grande círculo, né, de pesquisadores, fomos começando aos poucos encontrar, né, ainda estamos encontrando qual é a grande função de um grupo de estudos dedicados à banda. Então, como vocês podem ler, né, esse grupo foi formado em 2020, né, a partir dessas inquietações acadêmicas que surgem, né, no convívio da JPMB, né? Então a gente vai ter sempre, né, uma diversidade de visões grande, a gente tem uma diversidade de visões grande, mas trata também de produzir conhecimento, de conversar sobre um assunto que nos move, que é a música de banda. Então nós começamos essa atividade do grupo de estudos, né, convidando a cada um dos pesquisadores que fizesse um apanhado geral dos seus estudos, não é? Das suas atividades enquanto pesquisador ligado ao movimento bandístico, não é? Como tudo está funcionando hoje, abrimos um grupo de WhatsApp, né? Fazemos reuniões de forma remota e elas têm sido bastante disciplinadas, né? Elas ocorrem sempre às sextas-feiras, a partir das 17 horas. E nós fomos, então, costurando, criando uma dinâmica e ao mesmo tempo, aproximando diversas modalidades de estudos, né? Então, num primeiro momento, o que eu queria dizer para vocês que trata o grupo de estudos, que nasce, né, no bojo da JPMB, né? Trabalhos como trabalhos historiográficos das atividades de banda, né? Desde a sua existência, né, a sua trajetória histórica, os músicos que frequentaram, não é? As suas conquistas, né? Os compositores associados, os maestros, os músicos, não é? Então é isso que eu chamo de trabalhos historiográficos, né? Biografias, iconografias, estudos das memórias das bandas, né? Das trajetórias. Então isso foi muito forte, né? Quando começaram as exposições de pesquisas de cada um dos integrantes, né? Cada qual foi trazendo as bandas ou os músicos que pesquisavam. Por exemplo, uma figura sempre muito recorrente nos nossos encontros era a do maestro Aquino Japiaçu, não é? E tudo aquilo que ele fez dentro das bandas femininas, né? Na indústria fabril, mas não só isso, não é? Conversamos também e vimos, né, como os estudos bandísticos potencializavam estudos iconográficos, por exemplo. Como a partir das biografias poderíamos inclusive ver a dinâmica, né,
dos acolhimentos femininos, né, como se dava as relações das mulheres nas atividades musicais, ou assuntos como os padrões de educação que essas pessoas recebiam, inclusive de música, né? O professor Marcos Moreira trouxe um interessantíssimo estudo sobre como poderia se dar a educação musical do Japiaçu, não é? Enfim, um outro problema muito animado, né, por um espaço comum de quem pesquisa banda, é a arquivologia musical, né? Desde os acervos, né, os estudos, como organizar, catalogar, enfim, até a transcrição musical, né? Vimos diversas falas, né, às vezes de jovens músicos muito potentes, que estavam fazendo trabalhos de transcrição de papéis já antigos e ao mesmo tempo também arranjos, né, ou rearranjos, né, de material disponível nos acervos das inúmeras bandas, principalmente do Nordeste. Né. Nesse ponto também animavam discussões que eram levadas até mesmo para pesquisas de mestrado e doutorado sobre como se portar com esse acervo, não é? Ou como criar estratégias educacionais a partir da música de banda. Então, esses assuntos eram muito recorrentes, muito ricos, e no decorrer do tempo nós fomos aprendendo, eu principalmente fui ficando admirado quanta riqueza e quantos desafios tem. Essa fala, mais ou menos, né, ela vai percorrer esses desafios depois de quase 1 ano e meio, na qual eu participo, muitas vezes mais como ouvinte, não é, do que como agente, né, digamos assim, disseminador de conhecimento. Até porque não é esta a intenção. Então, ainda como memória desse coletivo que nós temos, né, que estudam as bandas, nós pudemos receber diversos convidados, não é? Como, por exemplo, o professor Thomas Garcia, da Miami University, né, que veio falar de toda uma problemática da música popular junto às bandas, enfim, de tudo aquilo que anima os estudos das bandas. Também tivemos a palestra de um integrante do LAMUS, o professor mestre José Roberto dos Santos, não é? Que trouxe um estudo pouco, digamos assim, pouco usual, né, na academia brasileira, que são os estudos da música de banda da força pública, né? Evidentemente, todo o trabalho do professor Marcos, não é, que sempre depois se cristaliza em diversas publicações, né, também teve muito presente, né? O que ele desenvolve, né, de estudos bandísticos junto aos seus alunos de iniciação científica na Federal de Alagoas, sempre foram temas muito presentes e a gente também pôde perceber toda uma nova perspectiva de como enxergar esses problemas, né, como o professor Marcos traz, que é a questão das relações, dos estudos femininos dentro da banda, de educação musical, de performatividade, de acervo. Né? Também tivemos a vinda e a fala, né, de pessoas que atuam no processo de patrimonialização. Não é? Uma das pessoas mais importantes do nosso grupo é a professora Mary Ângela Biasson, que esteve à frente até mesmo de um festival de bandas em Minas Gerais, né? E trouxe a nós sua larga experiência no convívio, não é? Não só desse patrimônio musical que as bandas possuem, mas também como pesquisar, como conviver, como potencializar todo esse acervo, né? No mesmo campo da patrimonialização, dos acervos, dos arquivos, recebemos a visita do Sargento Tiago, não é? Arquivista da banda da Polícia do Exército de São Paulo. Né? Ele revelou como funciona todo o acervo, os conteúdos, não é? Como se dá as escolhas das obras, enfim. Foram palestras extremamente ricas, né? Lembro também de um outro membro do LAMUS, né? O mestrando Gesreel, que discute a questão
que discutiu as questões dos gêneros, né, de dobrar os dobrados, né, como gênero, né, ou os estudos da presença a presença de músicos negros nas bandas do Vale do Paraíba, feito pelo doutorando Aldo, não é? Outro colega, né? O Aldo Leone é outro colega que nós temos dentro do Lamus também. Enfim, há uma riqueza de assuntos, não é? Muito grande que foi se revelando aos poucos na medida que o grupo ia ganhando força, né? Não posso também deixar de citar todo o trabalho de pesquisa do Samuel Pompeu, que é um professor já histórico também da JPMB, enfim. Houve ali, né, bastante diversidade, né, também do nosso colega Aurélio, que é um dos co-coordenadores, de tal forma que foi uma convivência extremamente útil e que agora também ela se organiza, né? Ela ajuda a organizar a minha perspectiva de estudos musicológicos, como eu vou desenvolver a partir de agora. Bem, até aqui eu falei para vocês sobre a diversidade dos estudos que já estão em desenvolvimento, que já têm grande capacidade argumentativa, que já possuem metodologias e teorias bastante sedimentadas, né? Que têm suportes que revelam processos, revelam as sutilezas e, ao mesmo tempo, as estruturas fundamentais do movimento bandístico no Brasil, não é? Mas tem os desafios, né? Aqui nós estamos vendo duas publicações, né, que seriam publicações que com certeza teriam bastante acolhimento no nosso meio, que fazem parte da atividade musicológica, né? Um deles, do professor Arnaldo, também outro professor sempre muito ativo na JPMB, né, se dedica, por exemplo, a estudar, né, a marcha portuguesa e o dobrado brasileiro. O outro é uma publicação, né, da Revista dos Estudos Bandísticos, da Associação de Bandas na Espanha, né, e que traz artigos, né, sempre muito interessantes, que vão muito além da questão do patrimônio, da importância da banda, né, dos entrelaçamentos da banda com as políticas sociais, enfim, né, ou seja, são publicações que a gente deveria ter o desejo de contar com elas no nosso meio para que ela se desenvolvesse de uma maneira mais intensa. E nesse sentido é que também eu começo a perceber como musicólogo, dentro de uma musicologia tradicional, quais são as lacunas que faltariam ou que faltam desenvolver ou que são campos em potencial para a nossa musicologia vinculada aos estudos bandísticos. Uma primeira é justamente os estudos dos gêneros e dos estilos, né? Nós ainda compreendemos de uma forma bastante incipiente, né, toda a genealogia, né, por exemplo, dos dobrados, ou todas questões vinculadas aos gêneros expressivos e suas relações com os campos de escuta da nossa música, né? Como isso, por exemplo, como se dá na trama musical, no processo criativo, a inserção de modelos da ópera italiana, por exemplo, como as aberturas, as áreas ou as fantasias de concerto, como isso se relaciona com os dobrados. Eu mais tarde vou trazer um exemplo de como é próximo, né? Próximo da escuta, né? As relações entre os vários gêneros musicais, né? Nós vamos ver, enfim. Então falta muito, né, nós discutirmos com a intensidade que a musicologia permite, né, questões dos gêneros, ou seja, as construções dos espaços musicais, né, gênero enquanto dobrado, né, abertura de ópera, enfim. E os estilos, né, como que se dá a absorção, por exemplo, dos estilos tradicionais da música galante, né? A gente chama de estilo, né? Os campos expressivos convencionados, né? Por exemplo, a pastoral é
é um campo expressivo convencionado, né, que vem da ópera, que é muito impulsionado pela ópera italiana, como a Tempesta, outro campo expressivo. Como isso se dá? Né? Nós ainda, eu penso sempre quando eu vejo que nós estamos ainda numa fase muito primária da observação dos gêneros. Né? Nós estamos fazendo um pouquinho de taxonomização das estruturas musicais, né? Fazendo sua descrição e não vendo como ela pode se transformar em estruturas mais complexas, né? Formas musicais hibridadas, né? Fundidas, né? Estilos musicais fundidos, que é a natureza da música de banda, né? Ela, por ser semi-erudita, né? Ela tem maior liberdade para criar essas fusões, tá certo? Bem, outra coisa que também ainda me parece pouco estudado, não é? É a circulação de conhecimento, a circulação das pessoas. Aliás, a circulação das pessoas já está melhor estudado, né? Mas criar essas geografias culturais onde as bandas se estabelecem, né? Os seus rituais, né? As suas territorialidades, né? Porque uma coisa é você pensar a banda, né? No Agreste, e outra coisa é você pensar a banda numa região de italianos, né, em São Paulo. Outra coisa é você pensar uma banda, né, no Vale do Paraíba. Né? Nós temos exemplos, por exemplo, de que dentro de um dobrado há um tipo de simulacro de ritmos afrodescendentes, né, como os tambores de Moçambique, ou mesmo fazer pulsar uma marcha como se fosse, né, um cateretê. Enfim, coisas hibridadas que nós precisamos revelar a partir também de certas territorialidades, de certos usos e costumes, de certos valores musicais que refletem, não é, digamos assim, os campos de escuta. Então isso se dá também isso é uma intersecção dos estudos de gênero e dos estilos, mas ele também tem que se dar no cruzamento da circulação de saberes, circulação e mapeamento das estruturas geoculturais, para que a gente possa observar com mais precisão, não é, o que cada local da cultura colabora, modifica, né, enfim, remodela, se apropria, todas essas palavras. E isso vai dentro, então, a partir disso a gente começa a poder falar de processos transculturais, né? A banda como uma expressão muito local, né, muito vinculado a uma escuta bastante dispersa, no sentido que ela alcança muita gente, ela também recebe, né, o fluxo de muitos desejos e fantasias sonoras, né? E isso é o que anima os processos transculturais. E a partir desses processos é que a gente pode falar dos estudos de significação musical. Não é? Por exemplo, uma pastoral num dobrado significa a mesma coisa que uma pastoral numa abertura de ópera. E significa a mesma coisa, uma pastoral numa abertura de ópera que passa por um dobrado, significa a mesma coisa quando ela é tocada no teatro ou quando ela é tocada na praça. Qual é o jogo de denotação e conotação dos estímulos das estruturas convencionadas da música, né? Como se dá isso? Então, só pode ser feito isso tudo se os outros passos tiverem sido dados. E aí, para que você possa também complementar os estudos da significação musical, indo mais profundo, os estudos da presença, né? Os estudos das performatividades. Nós já sabemos hoje que as pessoas também agenciam sua percepção sonora a partir daquilo que elas veem representadas enquanto performance do corpo, né? O corpo, não só o corpo social, mas o corpo físico, ele também cria agenciamentos de escuta, né? E nesse processo de agenciamento, tudo aquilo que detona enquanto significação, né? O processo de conotação, ou seja, aquele sentido que você dá, além da estrutura básica de representação de um objeto sonoro. Né? Então, aqui são desafios que a nossa musicologia deve enfrentar na música de banda e que, ao enfrentar, terá ganhos metodológicos incríveis para que ela mesma tenha uma identidade. Né? Eu acho que o lugar da musicologia, né, brasileira
ou latino-americana é justamente nesses espaços discretos de escuta, né? Nesses gêneros, né, que circulam do universo letrado mais sofisticado à cultura popular, a cultura popular tradicional, a cultura popular comercial, enfim. É nesse ambiente de circulação, nessas fronteiras de estranhamento, de realocação de valores, é que a musicologia brasileira vai ganhar peso, né, no cenário regional da América Latina e, por que não, também mundial, né? E isso eu vou desenvolver a partir de agora também. Então, como eu falei para vocês, né, o que me anima muito, né, estar próximo das práticas bandísticas é isso, né? O que reluz nas bandas e a musicologia deve perceber, né? Aqui eu uso uma foto, né, do Mozart Araújo, que esteve com a gente em 2019, né? Em todos esses processos que ele faz, né, de deslocamento de sentidos, trazendo questões regionais para a música, digamos assim, mais tradicional das bandas e vice-versa, né? Trazendo novos aportes, enfim, a maleabilidade das bandas, né, nos leva a perceber como um ponto de inflexão na qual a musicologia só tem a ganhar. Né? Então, o que reluz das bandas que nós devemos perceber? Esses processos transculturais, esses processos, não é? Inclusive de renovar o pensamento de análise, que mais para frente eu chamarei de processo decolonial. E é justamente isso que eu quero focar nessa minha fala, né? Quando eu falo de resistências, é que a banda é um espaço de resistência, né? Quando eu conheci esse movimento no Nordeste, eu percebi, nossa, quanta coisa é guardado nos acervos memoriais das bandas, né? Quantos elementos de resistência, transformações, muitas vezes agressivas, de uma modernização ou mesmo transformações que atentam contra o local da cultura. A banda é um lugar de resistência, né? A Marilena Chauí diz que, principalmente nos segmentos sociais, né, subalternos, né, onde o Estado falta, as estruturas culturais funcionam como elemento de proteção social, não é? Por isso que se forma uma resistência, né? Quando o Estado forma, é através de elementos culturais como a arte, a religião, não é? Que as pessoas se apegam para criar sentidos de sobrevivência diante do abandono governamental, tá? E aí elas vão encontrando linguagens, elas vão criando circuitos de afeto, circuitos de solidariedade social, é através disso, não é? E a banda me parece que é um elemento fundamental desta engrenagem de proteção social que cidades apartadas dos grandes centros urbanos recorrem para muitas funções, desde a educação dos jovens até o entretenimento mais popular possível, que é a música caminhando no meio da banda, né? E é nesse sentido que a gente tem que observar, ou nesses dois sentidos, da transculturalidade, esses processos de trocas, de reelaboração, de hibridação, de movimento de valores culturais, e da descolonialidade, ou seja, como que nós podemos pensar esse processo sem os prejuízos, né, da sociedade capitalista, da sociedade moderna capitalista, não é? Aqui não é uma crítica ao capitalismo, mas como ela nos induz, né, a ter determinados padrões de comportamento, né, padrões que são, por exemplo, do progresso, né, que o progresso ele é contínuo e acumulativo, né, da competição, que nós estamos sempre competindo por um lugar melhor, né? E aí vem a falácia da meritocracia, né? Que são os nossos méritos que nos levam a uma posição melhor, quando a gente tem que primeiro suprir, né, necessidades básicas, depois questões de igualdade, para que a gente possa, então,
aí nos desenvolver enquanto indivíduo e buscar essa, digamos assim, esse lugar mais sustentável das relações trabalhistas, econômicas e coisa e tal, né? Então, como pensar fora dessa caixinha? Descolonialidade é pensar fora dos nossos condicionamentos como pessoas que vivem num Estado-nação nas bordas do mundo ocidental civilizado. Então, por estudos transculturais, o que a gente entende, né? O que eu pus aqui escrito, né? A observação das dinâmicas culturais, das trocas, das irrupções de sentidos, nessa dinâmica de encontros, não é? Especificamente é quando uma expressão musical é transformada, assimilada, modificada, reconfigurada, trocada de contexto, mas mantendo relações mantendo correlações de sentidos, enfim, quando no âmbito do encontro de culturas diferentes, um objeto expressivo ele se transforma, tá? É justamente essa dinâmica que a gente vai chamar de estudos transculturais. Por exemplo, um dos melhores exemplos para a gente sentir que são o que pode os estudos transculturais é o batuque. Vamos dar uma olhadinha, né, no batuque, como ele sai, por exemplo, de algumas etnias subsaarianas da África, né? O batuque, por exemplo, para os mandingas, é considerado como uma expressão da própria essência da vida, porque o batuque é a materialização da força vital, né, que anima a condição humana, que é o movimento, tá? Então aqui o batuque ele está dentro de uma questão essencialista. Ele pode até ser visto mesmo como uma forma de liturgia. Ele não é um objeto musical, não é? Ele, assim como é, por exemplo, a oração para a sociedade judaica cristã, para a religiosidade judaica cristã, né? O batuque é para os mandingas, ou seja, enquanto alguém ora, né, e ela tem uma função de religação com o espiritual, com o divino, o batuque também é uma forma de liturgia em outro contexto, ou seja, no contexto da cultura dos mandingas, tá? Então ele não é um objeto sonoro, mas ele é parte de uma liturgia, né? Ele faz parte de uma mística. Então, podemos imaginar, né, que o batuque chega no Brasil dentro disso que eu vou chamando assim de uma liturgia, né, de uma questão ritualística. Mas aqui ele vai se transformando em objeto musical. Ele vai passando para dentro da canção em alguns casos. Evidentemente que ele continua vinculado à ritualística, né, a Umbanda, o Candomblé, né, estão muito presentes na nossa sociedade e preservam o batuque como um elemento da sua liturgia. No entanto, ele é assimilado para dentro do cancioneiro nacional, não é? E se transforma num potente agenciador da nossa identidade nacional, né? Sendo aí sempre requisitado para a expressão daquilo que a gente chama de mais íntimo da musicalidade brasileira. E ele vai assumindo muitas formas. Ele vai assumindo formas até mesmo que sofrem processos de branqueamento.
a gente não pode desconsiderar um fato de um branqueamento ter ocorrido dentro da própria formação do que nós chamamos de samba, que vai para dentro das rádios no começo da década de 30, por exemplo, né? O samba de Noel Rosa, é evidente que ele tem o pulsar, né, das síncopas características, digamos assim, dessa sonoridade, né, que é o batuque, mas ele já está ali quase que num apagamento, não é? O ritmo do samba, desde o Noel Rosa para frente, ele é jogado para dentro de uma orquestração que não é mais de tambores, tá? Por exemplo, em 1965, isso retoma num show chamado Rosa de Ouro, onde a ideia é reagir um pouquinho a todo esse processo de apagamento da marca sonora afrodescendente dos tambores, não é? E recupera na voz de uma jongueira, né, toda essa sonoridade. E essa jongueira, que é a Clementina de Jesus, ela vai cantar o quê? Ela vai cantar esse samba de partido alto, na qual os tambores são fundamentais. Então aqui existe também, né, ao mesmo tempo que é uma resistência do próprio batuque, né, animando forças vitais. Vamos escutar um pouquinho isso daí. Abriu os caçambos e hoje aqui ela é rainha. Clementina, cadê você? Cadê você? Cadê você? Clementina, cadê você? Cadê você? Estrela d'alva no céu, parece estar anunciando. Clementina de Jesus, nesta rosa vem chegando. Clementina, cadê você? Cadê você? Cadê você? Clementina, cadê você? Cadê você? Cadê você? Suas vendas e brocados já viraram tradição. Os seus bancos e quebrantos quero ver todo no chão. Clementina, cadê você? Cadê você? Cadê você? Clementina, cadê você? Cadê você? Cadê você? O partido é de fato uma grande epopeia. Daqui a pouco a Clementina vai fazer presopopeia. Clementina, cadê você? Cadê você? Cadê você? Clementina, cadê você? Cadê você? Cadê você? Clementina de Jesus é de fato parte dele. Tira verso improvisado num partido de primeiro. Clementina, cadê você? Cadê você? Cadê você? 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 Então aqui está um belíssimo exemplo dessa transculturalidade, né? Ou seja, nesse disco eles trazem uma cantora de jongo, que na época era desconhecida, e ela reanima toda a tradição do Partido Alto, inclusive uma tradição do candomblé na formação do Partido Alto, não é? Então esse é um modelo de transculturalidade. Evidentemente, a música para banda é generosa no desvelamento desses processos transculturais. Eu vou propor aqui um pequeno exercício de comparação. Peço primeiro que vocês não tratem isso numa forma, digamos assim, superficial, ou seja, pode ter havido um tipo de audição
de um compositor, da música que tem determinadas semelhanças. Não é isso. É um processo muito mais oculto, é um processo de paisagens sonoras, é um processo de escutas marcadas por territorialidades, pela época, né? Então essa comparação, onde eu quero mostrar similaridades que existem a partir dessas forças transculturais, né? Me faz juntar duas obras icônicas. Um é um dobrado, o Batista de Melo, o outro é uma marcha de carnaval, o Abre Alas. Bem, depois de escutarmos essa interpretação pela banda de Belmonte da Bahia, vamos escutar agora, né, com ouvidos bastante atentos, a composição, a marcha de carnaval, né, da Chiquinha Gonzaga. Eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. Vou abrir ala. Bem, enfim. O que pode aproximar essas obras que dá tanta semelhança na gestualidade da frase musical, na estrutura musical, até mesmo na estrutura musical, né, como a introdução e depois um cantabile? Justamente é a própria agenciamento, o próprio agenciamento, o fator multiplicador, pelo peso que ele tem na época do dobrado, não é? Ou seja, a música de banda nas cidades do Brasil do final do século XIX, ela é predominante. Ela cria uma paisagem sonora que ocupa a atenção das pessoas, queiram elas ou não, não é? E o dobrado é o gênero que enfim, reina na música de banda, juntamente com as aberturas de ópera, né? Então é muito comum, né? É bastante plausível, digamos assim, melhor do que comum, plausível, que no momento haja uma transposição das estruturas, né, de estilo e até mesmo do próprio da própria gestualidade, estilo enquanto militar, gestualidade enquanto uma forma de frase, para dentro da marchinha de carnaval, não é? É evidente que existe bastante similaridade sonora entre uma e outra, né? Mas justamente marcado por isso, não é? Agora, outros pontos de contato, como a mesma tonalidade, como o tipo de passagens de notas principais, né? Ou seja, as notas vizinhas, as notas de passagem,
que dão muita similaridade ao cantabile de um e de outro, não é? São questões mais ocultas, né, desses trânsitos. Mas o que eu queria mostrar é justamente como se dá esse processo de um gênero que é um gênero marcial para outro que é um gênero de carnaval, tá certo? Né? Então esses são os processos de transculturalidade que nós vamos ver muito na ópera, né? na música de banda. Por exemplo, da ópera para música de banda e da música de banda para canção caipira, né? Para música caipira também do começo do século XX. Essas transposições, né? Esses elementos triturados que vão passando de um lado para o outro, né? Eles são muito, muito, muito comuns na música da banda. E se a gente pudesse estabelecer sempre uma visão, né, a partir de processos transculturais, a gente conseguiria dar melhores respostas a toda essa algumas questões que são importantes. Por que a música de banda permanece? Por que ela continua viva? Por que ela continua potencializando tantas e tantos e tantos movimentos Brasil afora? Bem, um outro processo que o estudo bandístico permite é uma atitude descolonial ou decolonial, como queiram. Tá? Então, o que vem a ser uma atitude descolonial? Observar potências enunciantes dos locais da cultura, tratando de renovar horizontes epistemológicos além da nossa experiência ocidental assimilada. Né? Traduzindo, ou seja, nós estamos condicionados a dar respostas racionalizantes a partir de estruturas que fazem parte da nossa formação enquanto sociedade ocidental. Mas não necessariamente todas as coisas respondem a essa racionalidade. É isso que os estudos decoloniais chamam a atenção. Nós podemos encontrar soluções fora desses estatutos da razão ocidental, não é? Por exemplo, da teoria, da metodologia, né? Dos estudos acadêmicos, das questões das hipóteses, das teses, se é dialético, se é hermenêutico. Nós podemos ir para outros lugares. Lugares onde, por exemplo, o próprio processo criativo é por si só um elemento de formação de conhecimento, não é? Então, nós, até mesmo como pesquisadores, poderíamos abrir mão, né, de pensar o entendimento de uma manifestação cultural só a partir de pressupostos teóricos metodológicos bem formados, com hipóteses a serem comprovadas. Nós poderíamos exercer esse modelo de revelar, né, vidas e experiências a partir do próprio encantamento, não é? Tão comum, né, nos mestres dos saberes da cultura popular. Né? Então é isso que eu ponho para vocês, que nas bandas a gente vê isso. Né? Há um conhecimento sempre muito potente nos mestres, né, das bandas, que não tem um saber formalizado pelas escolas, pelo cânone da música ocidental, não é? Suas referências são outras, enquanto, por exemplo, para um pianista erudito a sua referência é Beethoven, por exemplo, né? Para um mestre de banda, sua referência vai ser outra, por exemplo, Japiaçu, né? Então e mais que isso, né? Como ele encara o próprio objeto musical, não como um fetiche da grande obra de arte, mas como um elemento vivo que faz fluir seus valores e crenças, né? Então é isso que eu digo aqui um pouquinho, é extrair da música suas validações, apesar do cânone ocidental de valor, né, que damos à música, né? O grande performer, a grande composição. Então esse cânon muito centrado na figura de um artista egocêntrico, né? Ou seja, de uma forma egocêntrica na figura de um artista, né? Isso daí você pode muitas vezes eliminar em prol de uma observação de quanto essa música cria processos de sustentabilidade, cria malhas de circuitos de afetos, não é? Que estão além desse valor, digamos assim, quase que comercial das grandes obras de arte.
Então é pensar a música a partir de outras perspectivas, dos mestres dos saberes, das identidades de raça e gênero, das memórias ancestrais, da sustentabilidade. Pensar a música como experiência coletiva de valores e crenças, não reificadas como ativo econômico, né? Hoje em dia a gente está falando muito de economia criativa, né? Pegar as manifestações culturais e transformá-las elas em ativo que potencializam estratégias, né? Comerciais de turismo, não é? Estratégias comerciais de atração, né, de capital para essa manifestação. É evidente que isso é importante, mas também precisamos ver o que isso pode ocasionar, não é? Será que transformar, por exemplo, uma banda centenária numa cidade do interior do Nordeste, né, em atrativo turístico, será que isso é o que resolveria seus problemas? Ou continuar lutando por processos de vínculos de sustentabilidade entre cultura e cidadania? Né? São perguntas, né? Bem, e nessa perspectiva começa a vir os paradoxos, ou começa a vir os questionamentos, não é? Por exemplo, se a música ocidental celebrasse o aqui no Japiaçu, Manuel Alves Leite, o Antônio Manuel do Espírito Santo, da forma que nós celebramos Mozart, Beethoven, Haydn, Tom Jobim, né? Será que nós falaríamos da necessidade de preservar esse patrimônio, não é? Alguém poderia dizer, não, nós estaríamos então na dominância, então eles seriam preservados justamente porque eles se tornam linguagem dominante. Esse é o pensamento colonizado. O decolonial por que precisamos desse argumento para preservar o que dá sustentação comunitária, promove valores e nos identifica através da música, né? Quando nós retiramos esse fetiche da canonização, né, que é um elemento do pensamento ocidental, né, criar uma hierarquia de valores que se transforma em hierarquia, né, dos saberes, em hierarquia das pessoas, né? Então Beethoven maior que Pergolesi, Pergolesi maior que, né, sobre todos eles Bach, né? E esses nomes funcionam como fetiches que nós temos que dominar, mas muitas vezes não compreendemos, nem é o mesmo como se deu o processo criativo a partir dos entrelaçamentos desse compositor, desse criador com a sociedade na qual ele vivia. Quais eram os elementos que ele respondiam? A música de banda deixa a gente muito próxima disso daí, que eu acho que é vital para uma nova musicologia. Compreender como se dão esses processos, não é? Ativá-los para uma sociedade mais solidária, ativá-los para a preservação de valores que são territoriais. E ali mesmo criar circuitos econômicos de sustentabilidade, um pouquinho como fez o funk, né, no Morro Carioca. Eles têm uma economia independente do relacionamento que eles vão ter com as grandes gravadoras, ou independente que eles vão ter, né, com a presença, digamos assim, de classes sociais mais elevadas economicamente para que traga dinheiro. Não, eles formaram uma economia própria. E todo esse processo, não é, de entendimento decolonial da nossa atitude diante da música, né, ela se completa quando a gente compreende que também essa ação, que é musicológica, é também uma ação política. A nossa participação nos conselhos comunitários de cultura, né, a nossa compromisso com a música sendo um elemento, né, de arabesco, não é? Ou seja, um elemento que está ali trançado com a manutenção dos confortos que os valores e crenças comunitárias dão àqueles que estão ali dentro. Então isso é uma visão decolonial que é importante nós exercitarmos, e a música para a banda ajuda nós a entendermos como se dá esse processo. Quando eu cheguei na JPMB e vi jovens vibrando por terem aula, tocando os seus dobrados
e transformando esses dobrados, não é, em grandes monumentos que para eles representavam a mesma coisa que talvez a Sinfonia número 9 representasse para o Schiller, para o Romulo e para o Goethe. E eu comecei a compreender que essa musicologia ela precisava abrir janelas para que ela respirasse aquilo que nos importa, né, o que nos faz diferente. Compreender essas manifestações musicais, né, nessa perspectiva de sustentabilidade. Enfim, então essa é a minha mensagem, né, como essa fala inicial, não é, como lugar da musicologia. Eu agradeço a todos a atenção, espero que eu tenha trazido alguns pontos de reflexão, que não é para dar autoestima, mas que é para a gente realmente valorizar, né, em perspectivas bastante auspiciosa de exercício da própria musicologia, de exercício e de apoio às manifestações bandísticas e celebrando sempre esse evento que é um dos eventos primordiais, essenciais, né? Festival Internacional de Música de Penedo, sempre essencial. Muito obrigado.